a gente chegou na parte de equações trigonométricas, vamos ver o que isso quer dizer. Então, toda equação em que figura uma função trigonométrica, vamos ver o que quer dizer, né? Vamos descobrir. Com arco desconhecido, recebe o nome de equação trigonométrica. Assim, são equações trigonométricas seno de x igual a zero. Então, a gente não conhece o valor do x, cosseno de x igual a 1 meio. Tá bom, deu para entender. Então, basicamente, temos um valor desconhecido, legal, equação. Chamam-se, ou melhor, chamam-se mesmo solução de uma equação trigonométrica os valores da variável, caso existam, que satisfazem a nossa equação dada. Que maravilha! Nesse caso aqui da primeira, sendo dx igual a zero, a gente teria x igual a zero, x igual a π, 2π, 3π e assim por diante, né? Então seriam os valores que iam ser soluções dessa coisa. Tá vendo como a gente entendeu um pouquinho, pelo menos? Tá. Equação da forma seno x igual a p com o nosso p entre menos 1 e 1. Tá bom, seriam os valores de x, esse é o limite. Na verdade, a função seno, o máximo que ela vai assumir de valor seria 1 e o mínimo seria menos 1. Então, olhar para esse p e perceber que ele está dentro desse intervalo de valores não é uma coisa tão difícil assim, né? Legal. Então, primeiro exemplo, resolver a equação seno de x igual a 1. Tá bom. Na verdade, vamos botar aqui exemplos. Cara, não tinha barulho nenhum. Os galos estavam quietos, as galinhas em silêncio. E eu falei assim, vou gravar mais um vídeo então. Tá todo em harmonia. Comecei a gravar, começam a cantar. A gente tá na página 381, eu sempre esqueço de falar as páginas, né, cara? É importante pra quem chega no início do aqui meio perdido, né, querendo saber onde é que a gente tá no livro. Então você tem que falar. Tá, o nosso x tá entre 0 e 2π. Tá bom. Então vamos lá. Então se a gente tem um intervalo inteiro ali de valores, para o seno de x ser 1, o único valor possível nesse caso aqui seria 3π sobre 2, né? Então a gente vai colocar, acredito eu que solução seja igual a simplesmente 3π dividido por 2, não é mesmo? Mas não tem outro valor para dar isso. Não, π sobre 2, o animal. 3π sobre 2 é 270 graus. Ó, eu já tô viajando já aqui, cara. Que loucura. Vamos ver então. Pela figura, 1 igual a seno de π sobre 2. Então a gente vai ter o que? Que a solução é simplesmente isso aqui. É o único valor que a gente teria, né? Ele iguala um ao outro. Aí ele conclui que o x tem que ser igual a π sobre 2. Tá bom. Muito bem. Pera aí. Faz o desenho. Que legal. Ainda bem que a gente já sabe fazer isso, né, cara? Vamos ao exemplo 2, então. Porque nunca acaba. Depois dos exemplos, vem as questões. Resolver a equação seno de 3x igual a 1. 3x ficou interessante. E aí a gente tem o nosso 3x entre 0 e 2π. Tá. Bom, aqui é mais útil a gente igualar as coisas. Então eu sei que o seno de π sobre 2 é igual a 1. Logo, a gente pode dizer então que isso aqui é igual ao seno de 3x. Concluímos que 3x tem que ser igual a π sobre 2. Olha que conclusão bonita. Então vamos lá. Até que tinha utilidade a maneira como ele resolveu, né? Quem diria que o autor saberia o que fazer, né, cara? Tá bom, aqui a única coisa que eu vou ter que fazer é dividir ambos os lados por 3 e tá tudo resolvido. Então aqui vai ficar 2 vezes 3 que dá 6. Essa coisa de dividir por 3 é muito complicada, né? Porque a gente está lidando com uma fração sendo dividida por um número. Então é melhor pensar que a gente multiplicou ambos os lados dessa igualdade aqui por 1/3.
E aí tá tudo se resolve, né? Porque ficaria π sobre 2 vezes 1/3. E aí sim, π sobre 6. Fica mais fácil, né, de assimilar. Logo, a nossa solução aqui, ou seja, o único valor de x seria esse. Eu não sei porque que ele deixa, ele quando copia e cola aqui, deixa com espaço, cara. O estudo é programado, cara. Alguém olhou pra essa coisa e falou assim, não, toda vez que alguém copiar essa porcaria desse pi aqui ou qualquer outro símbolo, acho que parecido com esse, colar em algum lugar, tu deixa um espaço entre a coisa que ele copiou e o que tem pra esquerda. Alguém fez. Quem foi eu não sei. Solução, π sobre 6, vamos ver, ele fez a mesma coisa que ele tinha feito no outro, né? Ele disse que ele viu que era, qual é que era o ângulo que ele precisava botar dentro do seno para dar 1, e aí ele só igualou as duas coisas, e aí depois disso os argumentos têm que ser iguais, né, para essa igualdade ser verdadeira. A única conclusão que ele precisou chegar. Parabéns para ele. O bom aqui é que 2 exemplos cabeu numa folha, né, cara? As páginas se vão rápido, né? Isso é bom. A gente tem umas... Não tem 200 páginas ainda para percorrer, né, até acabar esse livro, mas tem por aí. Tá, 3. Resolver a equação. Seno x igual... O cara vai chegando perto do final do livro, o cara vai torcendo para que ele termine de uma vez, né, cara? É triste isso. Raiz quadrada de 3 sobre 2. Um tempo atrás nem me passava pela cabeça me preocupar quantas páginas faltam para terminar. Era só, não, vamos seguir, vamos fazer. Agora já começa a contagem regressiva. Tá, o nosso x está entre 0 e 2π, muito bem. Aí eu só tenho que descobrir qual que seria o valor do x para mim ter isso daqui. Tá, aqui já complicou um pouco, né? Porque a gente tem duas possibilidades de valores do x que eu teria raiz quadrada de 3 sobre 2 como resposta, né? O nosso seno, ele vai entregar em radiano para incomodar um miserável desses, deve descer, né? Mas vamos lá, em graus, o que a gente teria? O seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Depois eu me preocupo com radianos, tá? Primeiro vamos tentar alisar a coisa aqui desse jeito. Então, se x fosse 60 graus, a gente teria isso daqui. E outra possibilidade também é se o nosso x fosse 120, também seria, né? Eu acho. E aqui é que vai ser importante o círculo trigonométrico, o ciclo trigonométrico, né? Então vamos ter que abrir para nós desenhar, para entender as coisas que eu falo, que estão só na minha cabeça e ninguém tem a obrigação de saber, né? Isso é coisa que é ruim, cara. Às vezes eu não escrevo aquilo que eu tô falando, né? Daí eu não passo as ideias certinho. Então vamos olhar pra cá. 60 graus estaria mais ou menos por aqui assim. Aí a gente pegaria um ponto que seria simétrico a esse aqui dos 60 graus. E essa simetria vem da distância. E na verdade que ficou meio... Podia ficar um pouco mais pra cá. E a caixa que eu deixei na mesma... Ah, fica aí. Então, a questão é... A gente tem dois valores, dois ângulos aqui que a gente bota dentro do seno e vai dar o mesmo resultado, né? Por simetria, então se aqui é 60 graus, o que a gente teria? Já que eles são simétricos, o comprimento desse arco aqui é o mesmo comprimento desse. E o que isso quer dizer? Que a abertura aqui também é a mesma. Então esse pedacinho é 60, logo é só a gente fazer 180 menos 60 graus e a gente vai saber que ângulo é esse daqui, que é 120. Então sabemos que para x igual a 60 graus ou x igual a 120 graus, a gente teria o mesmo valor do seno, que seria de raiz quadrada de 3 sobre 2. E é só isso, né? Porque se fosse menos, o menos eu descarto. Então a gente vai esquecer os dois ângulos aqui no terceiro e quarto quadrante que dariam menos raiz quadrada, que não é o caso. Então tá bom, temos esses dois aqui. Problema agora. O problema é que
ele não vai aceitar a resposta em graus. Esse é o problema, entende? Tá, então o que a gente faz? A gente vai ter que escrever isso em radianos, né? Esse x aqui, esse valor em radianos. E aí, como é que nós faz isso? Os 60 graus, basicamente, a gente teria π sobre 3, né? Que seria π igual a 180, divide 180 por 3, dá 60. Então é isso. Tá, então 60 já foi. 120 seria 60 mais 60. É um jeito interessante de pensar nisso. Então, a gente somaria, ficaria com 2π sobre 3. Será que tá certo isso? Pensar que seria o 120? Eu acho, né? Mas o meu achismo, ele não tem... é com muito medo que eu acho que bastaria a gente somar isso aqui com mais π sobre 3. Mas vamos tentar assim, vamos ver se dá certo. Se não der certo, paciência, a gente tenta de novo. Então a nossa solução neste caso aqui, que é bem simples, né? A gente pode dizer que seria então π sobre 3, uma das possibilidades de valores do x, e a outra seria então 2π sobre 3. Vamos ver se está tudo bem. Olha a solução aqui. Vamos já direto na resposta. Então era o jeito certo mesmo. Então agora a próxima questão é um exemplo também. Vamos resolvê-lo. Eu fico feliz que pelo menos a gente está conseguindo avançar no livro sem muito sofrimento, né? Tá entendendo as coisas. Eu sei que eu falo isso com muita frequência, mas é porque o meu passado não foi muito, muito agradável, principalmente com esse tipo de conteúdo aqui. Então, hoje em dia eu me alegro muito de conseguir pegar um livro e avançar, né? Tranquilamente, sem me incomodar demais ou sem sofrer demais. Então, vamos lá. Seno x igual a menos, ele só mudou, né? Raiz quadrada de 3 sobre 2 e o x está entre 0 e 2π, beleza. Então a gente vai pegar o raiz quadrada de 3 sobre 2 aqui, para não sofrer demais, não se estressar. Beleza. Em quais quadrantes a gente teria menos? Seria no terceiro e no quarto quadrante. Agora vale a importância de saber que o nosso seno, deixa eu apagar ali, de 60 graus daria essa raiz quadrada de 3 sobre 2, né? Então, menos esse valor, a gente no terceiro quadrante, a gente vai por simetria, vai pegar um ponto aqui então. Estaria mais ou menos aqui assim. E aí, esse ângulo de 60 graus aqui, no terceiro quadrante, seria esse coisa aqui, né? Ângulos opostos pelo vértice e tudo mais. Então, este arco tem o mesmo comprimento deste arco aqui. Logo, a gente vai passar 60 graus do 180, então seria 240 graus aqui, né? 180 com 20 dá 200, 240 aqui. Então, tranquilamente, podemos dizer que seno de 240, se ele deixar eu escrever, é igual a menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Eu só quero ver a hora que chegar em inequações. Aí vai ser divertido. E o próximo... Deixa eu só... Na verdade, eu faço o seguinte. Eu apago isso aqui, já que o valor da igualdade vai ser o mesmo lá do outro lado. Então, a gente só apaga o ângulo aqui e troca. Então, no quarto quadrante, por simetria... E essa simetria a gente vai tirar em relação ao primeiro. A gente vai pegar um ponto mais ou menos aqui assim, né? E aí a gente puxa esse tracinho aqui. Essa simetria agora vai ser em relação ao eixo x, ou seja, a distância aqui dos pontos é a mesma em relação ao eixo x. Logo, o comprimento desse arco é igualzinho ao comprimento desse arco de cima. Isso aqui é uma abertura de 60 graus, aqui embaixo também vai ser. Então, a gente vai fazer 360 menos 60, a gente teria 300 graus.
Portanto, a gente sabe que o seno de 300 graus vai ser menos o valor do seno de 60 e também vai ter o mesmo valor do seno de 240 graus aqui, que é o que a gente está buscando, que é menos raiz quadrada de 3 sobre 2. E ainda bem que a gente aprendeu a lidar com esse ciclo trigonométrico aí, em reduzir para o primeiro quadrante e entendeu essa parte de simetria, porque senão isso aqui ia ser nojento de fazer, cara. Nossa, essa parte ia ser muito nojenta se a gente não tivesse entendido essa coisa básica aqui, né? Então tá bom, a gente tem então que o seno de 300 graus também vai ter esse valor de menos raiz de 3 sobre 2. Certo, mas isso não serve, né? Esses valores de 240 graus e 300 não servem de porcaria nenhuma. Por quê? Porque ele não vai aceitar isso, a gente vai ter que entregar a resposta em radianos, cara. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dizer que π equivale a 180. Vamos botar aqui. E aí a gente bota assim, x equivale a 240. E vamos descobrir qual que seria o valor do x. Então a gente vai ter 180x igual a 240π. Que maravilha, não? Não, meu amorzinho, não é você. Eu queria clicar no outro. Muito bem. Então é só isso daqui mesmo. Então agora a primeira coisa é dividir por 10. Depois 18 e 24 dá para simplificar para alguma coisa por 3, né? 3 vezes 6 é 18. Não, dá para simplificar por 6, melhor ainda. Então 18 dividido por 6 é 3. E 24 dividido por 6 é 4. Então agora é só dividir ambos os lados por 3 e está resolvido. Então x igual a 4π sobre 3 seria uma das soluções, que é equivalente então a 240 graus. É isso daqui. O próximo seria o de 300. De novo, o raciocínio é exatamente o mesmo. Mesmíssima coisa, né? Inclusive coisa que a gente já vem fazendo há tanto tempo. Então aqui a gente quer saber qual que seria o negócio para 300. Então a gente vai ficar com x vezes 180 e aqui no lugar 240 a gente bota 300 e pronto. Então copiamos isso e vamos resolver. Bom, primeira coisa, 10, né? Vamos dividir ambos os lados aí por 10. Depois, agora por 6 de novo, né? 18 por 6 vai ser 3. E 30 dividido por 6 a gente vai ficar com 5 aqui. Então basta dividir ambos os lados aí por 3 e está resolvido. Muito bem, então x é 5π sobre 3, logo é só as únicas coisas que a gente precisa para responder essa questão. Então, solução. Certinho, 4π sobre 3, 5π sobre 3, acabou o sofrimento. Vamos ver onde está. Nossa. 4π3, 5π3, acabou. Então ele fez aqui o ciclo trigonométrico, encontrou aqui por simetria, né, o valor dos ângulos que ele precisava, resolveu o problema dele e a gente também. Tá ótimo, né? Só que ele usou a relação de π. Eu não sei, eu fujo de ficar usando os ângulos assim por conta das frações, tá? Então eu sempre escrevo em graus aqui para depois a gente converter para radianos, só para ficar fugindo dessas continhas bobas aqui. Mas no caderno talvez compensasse tu pensar nos ângulos aqui já direto, como se fossem radianos e fazer essas somas, porque não são tão difíceis de fazer, só é meio chato, né? Mas fora isso, deve poupar um tempo depois que tu se acostuma, né? Tá bom, então foi mais uma página, isso é ótimo. Quantas páginas eu faço por dia, né, no coisa? Acho que por vídeo umas 2 pelo menos, né, dependendo do coisa. Em média, eu acho que é 2 páginas por vídeo.
Porque às vezes a gente pega uma lista de exercício muito grande ali e tu consegue, faz uma página só, né? Às vezes pega teoria, que daí é rapidinho que a gente passa por ela. Mas vamos para a questão 1. Resolva as seguintes equações trigonométricas no intervalo de 0 a 2π. E a gente tem um nx aqui. Tá, então o n deve ser o valor que talvez acompanhe o nosso x. Então, tudo bem. Seno de x igual a 0. Ótimo, né? Vamos lá. Bom, nesse caso, a gente teria como soluções 0, π e 2π, né? Fechando bem o ciclo, seria isso. Cadê o nosso π, querido do coração? Bom, do intervalo que ele deu pra gente, são esses, né? Eu botei 1, vou botar o 2 agora. Vamos ver, 0π, 2π, beleza. Questão 2. Seno de x igual a menos 1. Interessante, né? Bom, já a solução direto disso. O que a gente teria para menos 1? A única coisa é 3π sobre 2, né? Dentro desse intervalo todo é o único valor ali que a gente teria de ângulo, né? Lá nos 270 graus. Questão 3. Vamos ver se está certo. Só 3π sobre 2. Seno de x igual a 1/2. Engraçado que a gente não está lidando com cosseno, né? Só vendo coisas com seno. Não muda muito cosseno, os senos são bem parecidos, né? Pra falar a verdade, em relação aos resultados. Mas seria bom ver uma mistura deles já agora, pra gente não ter que ver tudo separado com cosseno depois, mais a mesma quantidade de questões, só que mudando para cosseno. Mas vamos ver aqui. Bom, então nesse caso, para 1/2, a gente tem duas possibilidades, né? A gente teria 30 graus e 150. Seriam os dois valores aonde o seno seria 1/2. 30 graus em radianos é π sobre 3. Cadê o nosso π? Que eu tô procurando o teclado, o negócio que tá lá em cima. Na verdade, eu devia arrumar um atalho no teclado aqui pra mim inserir o π já rapidinho, mas... E a preguiça, né? Pronto. E o que? E o outro 150 graus. E aí, como é que a gente resolve esse problema? Bom, vamos lá. De 30 para 150 eu tenho que somar quanto ainda aí nessa brincadeira? Tem que somar 120 graus. Que legal, né? Que legal. Então, vamos pegar... Tudo eu não sei. Mas pera lá. Π é 180. Vamos puxar aqui. Π é 180. E se eu tirar 30, então vai ser 150. 30 graus em radianos é π sobre 6. Tá, então basicamente é isso que eu preciso fazer. Deixa eu só botar mais pra cá pra não ficar abaixo da solução. Imagina, tu apresentar a solução e depois ainda ficar fazendo um monte de contas. Não faria sentido, né? Bom, então aqui a única coisa que eu tenho que fazer para igualar essa coisa seria multiplicar esse nosso π aqui por 6 e dividir por 6 para ficar com o mesmo denominador. E agora sim, então a gente vai ficar com 5π sobre 6 no final das contas. E é só isso, né, cara? Olha que maravilha. Então esse é o outro valor. E qualquer coisa que tu fique em dúvida, né? Mas 30 graus lá, que legal. E o 150, de onde é que tu tirou isso? Olha, do mesmo raciocínio básico que a gente vai usar. Isso aqui é tão importante que eu tô fazendo um esforço grande de sempre tá voltando para cá, né? Para lidar com esse círculo trigonométrico, ou ciclo, do jeito que ele chama. Porque isso aqui ajuda.
Nossa, se eu soubesse lidar com isso daqui no tempo que eu estava na graduação, isso aqui teria sido muito mais simples. Mas muito bem, então aqui a gente tem 30 graus, a gente sabe que seno de 30 graus é 1/2. E no caso, se a gente pegar um ponto aqui do outro lado que seja simétrico a esse de 30 que a gente já pegou aqui, a gente sabe que o seno também vai ser 1/2, né? Que vai ser a projeção desse ponto no eixo Y aqui. Vai ter o mesmo valor. Muito bem, então o que acontece aqui? A gente vai fazer a nossa setinha aqui bonitinho, risquinho. Então, se eles são simétricos, nosso pensamento é o comprimento desse arco aqui e desse daqui é o mesmo, portanto a abertura aqui é a mesma. Logo, a gente sabe que aqui são 30 graus, então eu pego 180 e tiro 30, e aí eu sei que isso aqui é um ângulo de 150 graus, né? Então esse é o nosso raciocínio. Então eu sei que o seno de 150 vai ter o mesmo valor do seno de 30 graus, né? Vai ser rebatido aqui, vai ser no mesmo ponto aqui no eixo Y. Muito bem. E agora o único trabalho que teria seria converter isso para radianos, coisa que a gente já fez, né? Pegou π e subtraiu π sobre 6 e aí chegou no 150. Legal? Muito bem. Então, π sobre 6, 5π sobre 6. Eu botei π sobre 3. Π sobre 3 é 60, seu animal. Π sobre 6 para ser 30. Nossa, eu falo uma coisa e acabo quebrando com a minha própria resposta. Que coisa triste, né? Vamos para 3 aqui. Torcer para que ninguém tenha visto. Mas é isso. Ah não, essa já era 3, então vamos para 4. Fazer no improviso foi uma das coisas que, assim, quando eu comecei a gravar os vídeos aqui, eu me perguntei o que eu ia fazer. Se eu ia fazer as questões antes de gravar para o canal, e aí vim aqui e já sabendo a resposta das coisas, ou se eu ia fazer ao vivo, né? Aí eu pensei, digo, bom, se um dia eu for professor, eu não vou ter o benefício de saber tudo, né? Então, às vezes vão ter perguntas que as pessoas vão me fazer, os alunos vão fazer, que eu vou ter que responder no improviso. Então, eu não posso me acostumar a só ter vídeos editados, coisas que eu já sei a resposta, porque depois, no futuro, quando eu tiver que improvisar, eu vou me arrebentar, eu vou ter dificuldade, vai demorar até eu me acostumar a pegar uma questão que alguém pediu ajuda e disse que não está conseguindo fazer, e eu fazer, é uma questão que eu não conheço, né? E eu responder aquilo no improviso. Então, o melhor já é ir se acostumando desde agora, né? Principalmente que agora eu não tô sendo julgado por ninguém. Ou, melhor, o julgamento, se acontecer, não vai mudar nada na minha vida, né? Bem diferente de uma sala de aula, onde realmente tu começa a ser julgado pelos outros ali, tu começa a ter problemas, você começa a se estressar. Então, tem que ser no improviso. E acontece esse tipo de erro aí miserável, né? Tá bom, o próximo agora é seno de x igual a raiz quadrada de 2 sobre 2. E neste caso aqui, o que a gente vai ter? Bom, isso aqui seria o seno de 45 graus no primeiro quadrante e o seno de 135 graus no segundo quadrante. Não é mesmo? Parece que é. Então, o que acontece? A solução disso seria, para o primeiro, π sobre 4, né? Equivalente a 45. Agora, para o segundo quadrante, a gente chega em 135 somando 45 a 90 graus, né? Então, a gente vai pegar os nossos 45 aqui, vai fazer o seguinte. A gente teria, então, π sobre 2. Volta, meu amor. Ó, a galinha boca aberta tentando pular o portão, cara. Mais π sobre 4. Então a gente tá pegando 90 graus, somando mais 45, daria os 135, que estaria no segundo quadrante. Tá bom, então vamos pegar você. Joga pra cá. Para igualar aqui denominador. Multiplica por 2 aqui. Multiplica por 2 aqui, vai virar 4. Aí 2π mais π vai ficar 3π sobre 4.
Pronto, isso aí seria equivalente a 135 graus. Já é melhor a gente se acostumar a lidar com radiano, né, do que tá lidando com graus, já que é o mais comum mesmo. Vamos lá, π4, 3π4, cadê você? Tá aqui. Próximo. Seno x igual a menos 1/2. Esse é mais chato, né? Menos 1/2. Bom, a gente teria o seno de x igual a... Se fosse 1/2, a gente teria para 30 graus, né? Então, a gente sabe que como é menos 1/2, vai estar no terceiro e no quarto quadrante. Os valores aqui dos ângulos que vão tornar menos 1/2. Só que a gente vai encontrar esses valores se ancorando aqui no primeiro quadrante, né? Então vai encontrar eles olhando, tomando isso aqui como referência. Então, pro terceiro quadrante, a gente bastaria pegar um ponto que seria simétrico ao do primeiro quadrante. Então aqui ângulos opostos pelo vértice e tudo mais. A gente nota que aqui passou 30 graus dos 180 para dar no valor, né, que a gente precisa. Logo, não importa, vamos fazer isso em radianos. Então aqui seria π e eu preciso adicionar mais o que seria equivalente a 30 graus para me obter esse valor aqui, né? 210, acredito eu. Então vamos já pensar na parte de radianos. A gente então tem π mais esses outros 30, que é equivalente a π sobre 6, né? Isso aí. π sobre 6. É difícil pensar em radianos, né, em termos de radianos, sem querer voltar para os graus, que é bem mais fácil de fazer essas somas aí. Mas muito bem. Então aqui, para a gente poder somar isso daqui, a gente vai ter que trocar o denominador dessa coisa, né? Então vou multiplicar por 6 e vou dividir por 6 para ficar com o mesmo denominador e não alterar nada. Então aqui a gente vai ficar com 6π mais π, então vai ser 7π sobre 6, joga isso aqui fora. Pronto, então o primeiro valor de x já está aqui. Vamos aqui apresentar a solução então. Já um deles já foi encontrado, só tem que achar o outro. Aí o próximo, vamos deixar um espacinho aqui para nós lidar. Seria o quê? Não precisa voltar para cá. Então, menos 1/2. Eu vou pegar um ponto simétrico aqui a esses 30 graus, aqui no quarto quadrante, que estaria mais ou menos por aqui assim, tá? Então, por simetria em relação ao eixo x, né? Então, a gente sabe que esse ângulo é o mesmo do de 30 graus ali em cima. Então, aqui para mim saber qual que seria o valor, né? Começando aqui no zero, fazendo toda a volta até chegar aqui. Que valor seria esse? Que arco seria esse? Que ângulo seria? Seria 360 menos 30, então seria 330. No nosso caso aqui, a gente vai considerar 2π menos π sobre 6, que chegaria exatamente nesse ponto, né? E é isso aí. Então, colocamos aqui o nosso 2π. Eu vou copiar essa jossa, vou colar aqui, ele não vai me ajudar, né, cara? Ele vai dar o espaço. Tá bom, então é só isso que tem que resolver. Olha que coisa simples. Mais fácil do que isso, impossível, né, cara? Então, de novo, aqui igualar denominador. Eu vou multiplicar você por 6. Então, aqui vai ficar 12 dividido por 6. Então, a gente teria 12 menos 1, né? 12π menos π. Então, vai ficar 11π sobre 6. E esse seria o segundo valor do x aí, que a gente teria que colocar dentro do seno para obter menos 1/2. E é isso, acabou-se. 7π e 11π. Cadê a resposta? É isso mesmo, 7π sobre 6, 11π sobre 6. Que legal, né, cara, acertar. É muito legal. Vamos para 6. O problema é que ele vai fazer a gente fazer isso tudo de novo com cosseno, não vai? Seno de x igual a menos raiz de 2 sobre 2.
vai fazer. Tá. Então a gente já sabe que isso aqui está no terceiro e no quarto quadrante, seriam dois valores, né? Não precisa nem falar nada. Mas, de novo, a gente vai recorrer ao primeiro quadrante, que é sempre bom se espelhar nele para saber o que fazer. O seno que vai dar a raiz quadrada de 2 sobre 2 é o seno de 45 graus. Então, estaria aqui, seria você. Para o terceiro quadrante, então a gente, por simetria, vai pegar um ponto lá, né? Que era para cortar no meio a coisa, mas tudo bem. Então a gente sabe que esse ângulo aqui é oposto pelo vértice a esse, logo eles são iguaizinhos, tem a mesma medida. Então seria π mais π sobre 4 para bater esse valor aqui, né? Seria 180 mais 45. Então já achamos o primeiro, o que é uma coisa boa, não? É mais, meu amor. Deixa eu adicionar você de novo. Então isso aqui vai ser igual a quanto? Isso vai ser 4π sobre 4 mais π sobre 4, isso vai ser 5π sobre 4. Tá ótimo. Primeiro ângulo encontrado. Botamos assim, solução, porque a gente já tem pressa, né, de já entregar alguma coisa. Como se devesse alguma coisa para alguém, né? Muito bem. Não, meu bem, não precisa botar igual. Era só uma vírgula e um espaço. Então vamos pro próximo aqui. Não é pra cá que tu tem que vir, garoto. É pra cá. Então, o próximo no quarto quadrante, que teria o mesmo valor aí de raiz quadrada de 2 sobre 2, menos, né, raiz de 2 sobre 2. A gente vai pegar um ponto simétrico aqui em relação ao primeiro também, né? Todo mundo se espelhando no primeiro quadrante. Então seria você. A gente sabe que a medida desses dois aqui é a mesma, né? Ou seja, seria 45 graus. Para a gente obter esse ângulo aqui, a gente então vai fazer 2π menos 45, seria π sobre 4. Então, é basicamente isso. Simplesmente isso. Botamos o nosso 2π. Isso que é tão importante na física, cara. A física usa muito dessa parte de trigonometria, assim, tanto nas demonstrações de coisas que tu vai aprender, mas também nas questões que tu tem para resolver, nas simplificações que tu pode fazer para facilitar a tua vida. Então a física tem muito disso. Tá, então aqui, isso aqui eu vou descartar, né, porque é da outra. Vamos fazer essa conta. Já tô começando a cozinhar. Eu vou ter que ligar o meu ventiladorzinho, porque senão não vai dar certo. Pelo menos é silencioso, cara. É um Arno desses antigos, mas é muito silencioso, cara. Excelente o ventilador. Comparado com os novos. Pelo menos dos de baixo custo, né? Existem motores silenciosos aí, mas também custa 300, 400 reais um ventilador. Aí não compensa muito. Tá bom, vamos pra cá. Então aqui a única coisa que eu tenho que fazer é igualar o denominador, né, cara? Então aqui eu vou multiplicar por 4, vai virar 8. Vou dividir por 4. Então a gente vai ter 8 menos 8π menos π, vai ficar 7π. Deixa eu arrumar. Não apaga o π, meu amorzinho, é só daqui pra cá. Isso aí, 7π sobre 4. Então é 5 e 7, vamos dar uma olhada. 5 e 7. Que legal, né? Que lindo, que maravilhoso. Agora a gente tem seno de 2x igual a 0. Esse aqui já não foi feito. Eu suspeito que tenha sido já, não. Será? Mas foi no exemplo ainda, cara. Isso tá me incomodando já. Deixa eu procurar aqui, porque eu acho que foi feito. Seno de x, não.
Não. Eu acho que sendo d3x igual a 1, sendo dx. Não, mas teve uma questão, cara. Pera lá. Será que eu tô viajando aqui? Imaginando coisas? Eu acho que eu tô imaginando coisas já. Só pra poder reclamar do livro, né? Eu tive a impressão que ele tinha sido feito seno d2x igual a 0. Talvez foi o seno dx, quem sabe. Então deve ter sido isso. Porque já teve umas quantas questões que se repetiram. Não, as quantas não, né? 2 ou 3 ali que a questão na lista era igualzinha a questão do exemplo. Cada aí tu fala, pô, mas que sentido tem isso? Me cobrar 2 vezes a mesma porcaria, exatamente a mesma coisa. Tá, bom, então aqui a gente tem que tomar cuidado, né? Porque eu sei o que? Eu sei que seno de 0π é igual a 0. Eu sei que seno de π é igual a 0. E seno de 2π também. Então, deixa eu copiar você. Então, tá certo. Portanto, a gente vai ter que igualar eles, os três, ao seno de 2x. E aí a gente vai argumentar que se essa igualdade for verdadeira, então o argumento das duas funções tem que ser o mesmo, né? O valor tem que ser igual. Então a gente vai começar com essa seno de 0 aí. É igual a seno de 2x. Na verdade eu devia ter colocado ao contrário, né? Porque eu sempre vou botar o 2x antes. Porque aí eu vou dizer o seguinte, que 2x, se essa igualdade é verdadeira, é porque o argumento dessas funções é o mesmo. Então, ou tem que ser igual, né? Então 2x tem que ser igual a 0. Logo, x tem que ser igual a 0. A segunda que a gente vai ter, então aqui eu já vou botar seno de 2x é igual a seno de π. E é isso aí mesmo. Cadê o nosso π? Portanto, 2x tem que ser igual a π. Cadê o meu? Acho que é mais rápido ir lá em cima adicionar do que ficar copiando ali, né? No próximo vídeo eu vou dar um jeito de mapear um dos botões do teclado aqui para aceitar esse atalho do π, para poupar um tempo. Bom, então nosso x aqui tem que ser π sobre 2. E eu pensando ainda, né, cara? Questionando o que será que vai acontecer agora. Tá, e o próximo a gente teria isso aqui igual a seno de 2π. Vamos botar aqui. Portanto, 2x tem que ser igual a 2π. Interessante demais. Nesse caso, se a gente dividir ambos os lados por 2, a gente vai concluir que o x tem que ser igual a π. Logo, solução disso vai ser o quê? Vai ser 0, π sobre 2 e π. Π sobre 2, meu bem. Π sobre. O que agora ele copiou? Eu devo ter copiado isso e um espaço ainda, só pode. Mas enfim, esses são os valores. Exatamente. Questão 8. Seno de 4x igual a menos 1. E é isso aí mesmo. E agora tem 3 possibilidades. Não, para menos 1 só tem uma, na verdade, né? Para menos 1 dentro do intervalo que a gente teve é só 3π sobre 2. Certo? Então a gente iguala essas duas coisas e vai chegar a uma conclusão muito interessante, né? Que para essa igualdade aqui ser verdadeira, então o nosso 4x tem que ser igual a 3π sobre 2. Olha que bacana.
Então vamos botar assim, 4x igual. A gente está chegando a muitas conclusões hoje, né? Então aqui, se a gente multiplicar ambos os lados por 1/4, então a gente se livra desse 4 aqui. E aqui ficaria 3π sobre 2 vezes 1/4, então seria 2 vezes 4 que dá 8. E essa seria a nossa solução. O único valor de x nesse intervalo seria esse. Ai, as galinhas não param, né, cara? Tem uma vida muito agitada. O Ganizé também. 3π8, exatamente. Aí canta um galo lá a 200 metros de distância, lá 1 quilômetro de distância. O Ganizé tem que responder. Aí ele canta de novo. Seno de 2x igual a 1. Às vezes com delay, né? O galo cantou 1 minuto atrás, ele responde agora, mas sempre responde. Coisa interessante. Deve ter ficado refletindo, né? Às vezes a pergunta foi bem complexa, né? Não é fácil tu entregar uma resposta na hora, né? Assim. Aí tem que parar um pouco, pensar, falar, não, acho que não é por aí. Rever as coisas. Pois é, né? Essa é uma conversa interessante. Muito bem, então aqui a gente só tem uma possibilidade, né, dentro do intervalo de 0 a 2π para seno ser igual a 1. Então que seria o π sobre 2. E aí a gente pega isso daqui com toda a tranquilidade do mundo, copia esse outro, joga aqui e diz o seguinte, que 2x tem que ser igual a π sobre 2. Muito bem, e agora então a gente vai concluir rapidamente que se a gente multiplicar ambos os lados aí dessa igualdade por 1/2, então aqui a gente teria π sobre 4, e essa é a nossa solução, ou melhor, é o único valor de x aí que atende ao que foi pedido, né? Ai, pra que ele dá espaço, cara? E é isso aí, π sobre 4. Aquela coisa, né? Sabendo a resposta da questão é bem fácil chegar nela. Tá, seno de 2x igual a 1/2. Essa daqui vai ser chata, essa aqui vai ser longa, porque tem duas possibilidades para ser 1/2, né? Muito bem. No primeiro e no segundo quadrante, nesse caso. Então vamos descobrir o que seria aqui. Para ser 1/2 é seno de 30, né? Então seno de 30 graus teria esse valor, lindamente. Aqui no segundo quadrante a gente vai pegar um ponto também simétrico ao do primeiro, que não é esse, é um pouquinho para cá, vai puxar a nossa setinha aqui, chegar à belíssima conclusão que a medida desse ângulo é a mesma desse. Aí se aqui é 30, então aqui vai ser 180 menos 30. Então só isso que a gente tem. Então as duas coisas, seno de π sobre 6, né, que seria os tal dos 30 graus, seria um deles, que é igual a 1/2, e o outro seria o seno de π menos π sobre 6, para bater os 150, né, que seria 180 menos 30. E aí tem que fazer a conta, né, cara? A gente tem que mostrar as contas, infelizmente. Não dá pra tirar do bumbum e falar que é assim que funciona a vida. Não adianta. Então a gente apresenta todas elas. Vamos botar pra cá. Então aqui vai ficar 6π sobre 6. E 6π menos π é 5π. Pronto. Então agora a gente sabe também que o nosso seno de 5π sobre 6 também é igual a 1/2.
Tá pronto? Não, não tá, né? Porque aqui é 2x. E aí é um problema. Então a gente vai ter que pegar isso daqui, jogar pra cá, dar um espacinho aqui pra separar bem. E vamos igualar primeiro a você. A você, meu filho. A você. E concluir que 2x tem que ser igual a π sobre 6. E aí a gente multiplica ambos os lados aqui por 2, por 1/2, perdão. E aí se livra desse 2, aqui vai virar 2 vezes 6 que dá 12. Então π sobre 12 é uma das soluções. Próxima solução, a gente teria então seno de x igual a, seno de 2x igual a seno de 5π sobre 6. Basicamente, então concluímos que 2x tem que ser igual a 5π sobre 6. Multiplicando ambos os lados por 1/2, ficamos com x igual a 5π sobre 12. Então é isso, a solução é, as duas possíveis soluções são essas. Por que que ele deixa o espaço? Eu não sei, eu não entendo. Aqui foi útil, já não precisei deixar o espaço, como se fosse muito difícil. Tá certo. π e 5π. Vamos ver? Tudo sobre 12. Tá, então agora eu acredito que a gente vai ter que fazer as mesmas contas pro cosseno. Ai, ai, é a mesma coisa, né? Pro cosseno. Que legal. Que bacana. Mais umas 10 questões. Por que ele não misturou tudo de uma vez só? Não... É basicamente a mesma porcaria. Só vai mudar uma coisinha ou outra no máximo. Mas de novo, o nosso cosseno de x igual a q. O q está entre menos 1 e 1 e tudo mais. Então tá, primeiro exemplo. Vamos ali. Cara, essa galinha tá sobrevivendo com esses pintinhos aí só porque ela fica na volta do galpão e perto dos cachorros. Se ela sair 10 metros pra longe ali, o lagarto chega e limpa com os pintinhos dela. É muito complicado. Cosseno x igual a 1 é a primeira? O x está entre 0 e 2, que é o intervalo padrão, né? Agora, se ele fala que o intervalo está entre 0 e 4π, daí fica divertido, né? Aí seria muito legal. Mas não vai fazer isso com a gente, né? Ele tem, tem piedade. Tá. Beleza, então para C1 a gente só tem uma possibilidade, né? Na verdade tem duas, 0 e 2π. São as duas possibilidades de valores de x que a gente bota aqui dentro para dar 1. Então já vamos apresentar a solução, já que foi tão simples assim chegar nesta conclusão. Que maravilha, vamos dar uma olhada. É isso aí, eu já nem perdeu tempo, ó. Foi direto, 0, 2π. Segundo exemplo. O que nós tem, meu bem? Resolver a equação cosseno de x igual a raiz quadrada de 3 sobre 2. Tá. E aí, neste belo caso, a gente desenha no nosso ciclo trigonométrico, porque tem dois valores, né? Tem mesmo. Vai ser o cosseno de alguma coisa e de uma coisa alguma que eu não sei. Bom, para o primeiro quadrante, a gente teria cosseno de 60 graus. Seria a raiz quadrada de 3 sobre 2. 60 graus, não. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. De 60 é 1/2. Olha só, o cara tá esquecendo o básico, as coisas mais simples do mundo. Então, cosseno de 30 é π sobre 6. Legal? Então, já temos um aqui. O outro seria o quê? Não sei, mas vamos descobrir. Vai lá. Então, π sobre 6 está aqui. A gente vai pegar no quarto quadrante, onde o cosseno é positivo,
um ponto simétrico ao ponto no primeiro, você já sabe, né? A dança é a mesma, o resultado vai ser o mesmo que a gente fez para o seno. Então, se aqui é 30, aqui também vai ser. Aí a gente vai chegar nesse valor aqui fazendo 2π menos esses 30 graus, que seria π sobre 6. Então, a gente chegaria nesse número ali. Então tá bom. Faremos isso com toda certeza. Meu amor, faça o favor de ficar juntinho, cara. Que coisa horrível. Não pode ficar perto. É muito feio quando não faz... Quando não se junta assim, né, cara? Pra estar juntinho. Bom, aqui agora a gente vai igualar denominador, né? Então vai ficar 2 vezes 6, que dá 12. Na parte de cima aqui, dividido por 6. Aí vai ser 12π menos π, vai ser 11π sobre 6. Então é esse o valor. Então vamos copiar essa coisa. Joga pra cá. Botamos o 11 e é só isso mesmo. Nesse caso aqui, como é só cosseno de x, então são só esses dois valores mesmo. Ai, você é um miserável mesmo, cara. Por que tá pegando espaço ali? Então é isso aí. Só o nosso π sobre 6 e 11π sobre 6. Cadê a resposta? Tá, meu bem. Nossa, olha quanta coisa ele gastou para chegar nisso. π6, 11π6. Lindo demais. E assim a gente se livra de mais uma. Próximo. Resolver a equação, cosseno x. Tá. Acho que aqui vai ser menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Ele vai seguir o mesmo padrão do seno, né? Eu imagino. Mesmíssimo formato. Espelhado, eu diria. Ai, ai. Pobre da minha cadeirinha, caramba. Toda vez que eu me mexo, ela tá chorando. Isso é ruim, porque às vezes eu tento ficar parado demais pra não fazer barulho, mas limita muito, cara. Ah, é porque que tu não usa o efeito no microfone? Isso eu já conversei, tava conversando esses tempos, né? Por que tu não usa um efeito no microfone pra eliminar esses ruídos e essas coisas pra não ficar feio? Eu tentei. Por que eu não deixei? Por causa do barulho do teclado. Eu gosto do barulho do teclado. Eu não assisto os meus vídeos, mas os vídeos que eu assistia de programação, em que o professor deixava lá o barulho do teclado dele quando ele estava escrevendo os programas, as linhas de código lá, eu gostava muito daquilo. Um sonzinho muito agradável, assim, parecia que tu via ele fazendo alguma coisa, né? Porque tu só assistia o código aparecendo na tela, não tem o mesmo efeito. Eu não sei explicar. É a mesma coisa do barulho do giz riscando o quadro, ou do canetão riscando o quadro. Tá? Pra mim causa a mesma sensação. Parece mais real a coisa. Então, quando eu usei esses filtros aí para o som, cara, ele destruiu o barulho do teclado. Ainda ficou, mas ficou muito tosco. O negócio assim acho que tá nos primeiros vídeos, talvez, dessa playlist aqui. Lá em um deles eu apliquei um filtro lá para reduzir o ruído. E a voz ficou boa, ficou bom. Sumiu com um monte de porcaria de barulho de fundo, mas quebrou com o meu tecladinho e aí eu tive que dispensar, né? E não tem graça. Muito bem, então, cosseno aqui de menos raiz quadrada de 3 sobre 2, a gente só tem que olhar para o primeiro quadrante primeiro, né? Para se espelhar e ver o que acontece. O da raiz quadrada de 3 sobre 2 seria o de 30 graus, no primeiro. Ele vai ter valor menos no segundo e no terceiro quadrante para o cosseno. Então a gente vai espelhar esses 30 graus aqui no segundo quadrante, né? Pegando um ponto que seja simétrico em relação ao eixo Y ali no segundo, para o arco ter a mesma medida. Vocês já entenderam, para esse ângulo aqui ser o mesmo desse e tudo mais. Então, nesse caso, para a gente descobrir que valor seria, a gente faria 180 menos 30, chega em 150 então.
Então, cosseno de 150 graus vai ser menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Vai bater bem aqui assim, né? Mais ou menos, sei lá. Então, para radianos, a gente vai ter que fazer π, né? Que seria o 180 menos 30. Então, vai ser π menos π sobre 6. Vamos botar para cá. Isso aqui vai ser igual a alguma coisa que eu não sei o que. Vai ser 6. E aqui eu vou ter 6 também. Então 6π menos π vai ficar 5π sobre 6. Tá ótimo, maravilhoso. Então esse é o primeiro valor que a gente tem. Então o nosso cosseno de 5π sobre 6, deixa eu copiar você. Vai ser igual a essa jossa aqui. E o próximo? Bom, o próximo, não é para cá que tem que vir, seria no terceiro quadrante, né? Então a gente vai pegar um ponto que é simétrico em relação ao primeiro quadrante lá. Então a gente só puxa aqui uma reta, estaria mais ou menos por aqui. Então a gente sabe que ângulos opostos pelo vértice tem a mesma medida, então esse daqui é igualzinho de 30 lá do primeiro quadrante. Então aqui a gente pegaria 180 e somaria 30 e chegaria no valor que tem que botar dentro do cosseno para dar menos raiz de 3 sobre 2. Então é 180, no caso nosso aqui vai ser π mais π sobre 6 para chegar no valor. Então vamos copiar esse pequeno pedacito e só alterar o que é necessário. Então em vez do menos, botamos um mais. E agora o que tem para fazer aqui? Tem que copiar você, joga para cá. Esse π eu vou multiplicar por 6 e vou dividir por 6. E aí a gente vai ficar com 6π mais π dá 7π sobre 6 e tá pronto. Então são esses dois ângulos aí. E é só isso que a gente tem que saber, né? São os dois valores de x. Agora a questão é, não, é só x. Então acabou por aqui. É só isso mesmo. Solução, então. Copiamos você, meu querido. E depois botamos você de novo. Trocamos você por 7. Vamos ver onde é que está a resposta. Tá aí, 5π6, 7π6. Uma coisa que tu tem que reparar aqui é que o autor fez esse desenho e tu deve fazer também, tá? De algum jeito, pelo menos para essa parte aqui de trigonometria, tu tem que se acostumar a fazer algum desenho que seja. Então, não pode ficar só na tua cabeça as coisas ali. Ah, não, mas eu consigo imaginar mais ou menos. O problema é que essas são questões fáceis, mas no futuro as coisas vão ser bem mais complicadas e então compensa começar a fazer esses desenhos desde agora para que seja uma coisa natural no futuro, sabe? Tu olha e fala, tá, vou fazer o círculo trigonométrico rapidinho aqui, eixo X, eixo Y, aí a gente vê, fica num cantinho da prova, num cantinho da folha ali, e tu se apoia naquilo para resolver mais rápido. Porque no futuro a gente vai ter que desenhar um monte de coisa e tirar ângulo não sei da onde, catar relação, sei lá do que, para responder as questões. Então compensa tu fazer isso, tá? Não é um problema tu tá desenhando. Muito bem, porque assim, ó, essas coisas que eu tô dizendo agora é tudo aquilo que eu gostaria que alguém tivesse falado pra mim, tá? Eu sou um ser humano que tem muita dificuldade para aprender as coisas, então bom, isso é óbvio, né? Assistindo 2 vídeos aqui do canal, tu já chega a essa conclusão. Na verdade, acho que não precisa nem de 2 pra te concluir esse tipo de coisa. Mas, assim, faltou alguém parar e falar pra mim o óbvio, pra mim, né, ter tomado um caminho um pouco diferente, ter sofrido menos na hora de aprender as coisas. Mas enfim, eu tô tentando ajudar outras pessoas, né? Não me ajudaram, tô tentando ajudar. Então, resolver a equação, cosseno de 2x igual a menos 1. Que legal.
que a gente tem aqui? Bom, primeiro para quais valores de x dentro de 0 até 2π, né? Que é o que ele apresentou pra gente, quais valores que eu colocaria aqui dentro para dar menos 1. Sim, só tem um, né? Seria π. Exatamente o π. Cadê? Cliquei errado, ainda bem que não foi. Então, a gente pega você, iguala ao nosso cosseno de π, e vai chegar a uma bela conclusão, ó. Conclusão lindíssima, né? Que 2x tem que ser igual a π. Portanto, o nosso x tem que ser igual a π sobre 2. Logo, essa seria a solução. A única que existe. Ó, que ele pegou espaço nos dois lugares, cara. Minha nossa. É que ele tava inspirado mesmo, não quer ficar junto com ninguém. É exatamente essa a resposta. Olha só que coisa linda. Vamos lá, exercícios propostos do 1 até o 10. Mesmíssima coisa, né? Por que não fez 5 de cada? Seria tão legal. Só 5 de cada um e deu. Resolva as seguintes equações trigonométricas no intervalo de 0 até 2π. E é isso aí. Então, cosseno de x igual a 1 meio. Agora botou a letra em maiúsculo para incomodar. Certo, essa daqui a gente já fez, eu acho, não sei. Eu tô desconfiado demais, cara, com esses exemplos aqui. Não, a gente fez raiz quadrada de 3 sobre 2. E menos, mais 1 meio, acho que não foi, né? Não. Então, tá, não repetiu. Tá, então dessa vez, parabéns pra ele. Beleza. Bom, a gente sabe que 60 graus a gente teria 1 meio, né? Então, cosseno de π sobre 3 é igualzinho a 1 meio. E o próximo, bom, vamos pro desenho, né? Ele ajuda bastante. Volta pra cá. Então puxa lá em cima, seria mais ou menos por aqui assim. Nós parecendo quase um coisa descendo, né? Um arcozinho descendo, depois vai e volta. Coisa feia. Tá, mas vamos dizer que seja por aqui. 60 graus então. Então a gente teria, para ser 1 meio, vai ter que ser no quarto quadrante, né? Então vamos pegar um ponto aqui que seja simétrico a esse, no quarto quadrante. Puxa pra cá. Por conta dessa simetria, a gente sabe que esse ângulo aqui é o mesmo. Então... Ai, minha mãozinha. Então a gente faria 2π menos π sobre 3 para chegar nesse daqui, né? Ou 360 graus menos 60, para saber que medida é essa. Então é isso. 2π menos π sobre 3. Vou puxar para cá. Cadê o nosso π? Vai ser mais rápido inserir aqui, né? Beleza. Pegamos você. E aí esse 2 eu vou multiplicar por 3. Aí isso vai ficar 3 mesmo, exatamente. E vou dividir por 3, então a gente vai ter 6π menos π, vai ficar 5π sobre 3. Então esse é o próximo. Então copiamos você, joga pra cá, bota um 5 aqui e acabou. Então solução disso. Ai, pra que tá perdendo tempo apresentando a solução dessa forma? Porque, sei lá, não tinha muito o que fazer. Aí resolvi fazer assim. Tá, π3, 5π3. Tá bom. 2, cosseno de x igual a menos 1 meio. Maravilhoso.
vai ser, pô, para 1/2 é segundo e terceiro quadrante, né? Para menos. Legal, que bacana. Então, bom, 1/2 no primeiro seria 60 graus. Vamos rebater isso pro segundo quadrante aqui, né? Que vai mudar só o sinal. Pega você, puxa um aqui. Então a gente faria, se aqui é 60, aqui também, então eu faria π menos π sobre 3 para chegar nisso daqui. Não é mesmo? Então vamos lá. Vamos fazer as coisas do jeito que tem que ser feitas. Até enjoar, né? É, né? 60 graus que eu tenho que remover. É. Então o que vai acontecer aqui? Coisas impressionantes, eu diria. Então aqui vai ficar 3π sobre 3. Aí menos π. A gente vai ficar com 2π sobre 3. Então esse é o primeiro. Na verdade, se eu copiar você, se eu colar aqui, aí eu copio você e colo aqui. E aí fica todo mundo bem, todo mundo feliz. Próximo valor. Próximo valor vai ser... Não, por que eu continuo vindo pro lugar errado, cara? Seria no terceiro quadrante. Então aqui eu vou pegar um ponto simétrico aos 30 lá do... Eu posso pegar um ponto simétrico esse daqui, ó, também. Não tem problema nenhum, né? Não preciso ficar sempre recorrendo ao primeiro quadrante. Então, no caso, a gente pegaria um ponto por aqui assim. Simétrico ali é o do segundo quadrante. Então, a gente sabe que essa abertura aqui é a mesma. Então, para mim chegar nesse ângulo aqui, nesse valor, eu tenho que pegar π e somar π sobre 3. E é só isso que eu tenho que fazer. Olha que legal. Então a gente pega você, meu bem, copia pra cá. Já tem um espaço aqui. E aí, em vez de subtrair, a gente soma. Olha que coisa interessante. Aí aqui vai ficar 3π sobre 3. E 3π mais π é 4π. E o próximo é esse. Então a gente pode pegar você, jogar pra cá. Em vez do 2, bota um 4. Pronto, então são os dois valores de x aí que a gente tem que botar, porque é só x nesse, né? Só x, tá? Solução então. Vamos lá. E botamos um 4 pra cá. Um 4, meu amorzinho querido do coração. Um 4. 2π3, 4π3, exatamente o que a gente precisa. Agora 3 cos... Ah, não, é 3 agora, não é 3 cosseno. Cosseno x igual a 1. Que legal. Então, nesse caso é simples, né? Solução igual x igual a 0 e 2π. Esses dois casos, o nosso cosseno vai ser 1. Dentro do intervalo dado, né? Se a gente for olhar, exatamente 0 e 2π. Tá, fizemos 3. Faltam só 7. Cosseno de x igual a 0. Tá. Muito bem, solução. Aqui neste caso muito especial, a gente teria π sobre 2, né? Vai ser 0 e 3π sobre 2. São os dois valores. E aqui, se eu copiar você, me poupa um tempo. Muito bem, tá aí. O engraçado é assim que a gente
esse conhecimento aqui a gente não teria resolvido nem um décimo das questões que a gente fez nas últimas partes sem saber isso daqui decore e salteado, né? Daí a gente chega nessa parte do conteúdo, é só mais do mesmo, né? O que é bom, né? Não é tão ruim assim. É melhor do que ficar perdido, né? Olhando para as coisas sem saber o que está acontecendo. Tá, menos um só tem uma possibilidade nesse caso aqui, no intervalo de 0 a 2π, né? Que a gente tá trabalhando e não vamos esquecer disso, tá? Esse livro aqui ele é muito gentil. A gente está lidando com intervalos pequenos, a gente não está lidando com ângulos que seriam côngruos, né? Ou seja, coisas que passam de 2π. Então, o intervalo, por exemplo, de 0 a 4π, a gente teria mais possibilidades de valores que a gente ia colocar dentro do cosseno e ia dar menos 1. Então, tem que tomar esse cuidado, né? O livro é muito gente boa com a gente. Não vamos achar que a vida é só isso daqui, porque não é não. Tá? Mas essa base ela já é melhor do que nada, cara. Então a gente só com essa basezinha pequena, quando as coisas ficarem mais difíceis, a gente já tem aonde recorrer, né, para tentar entender ou responder perguntas mais difíceis. E a gente já tem alguma coisinha, um chão sólido, né, para tentar responder. Mas não se engane, não pense que isso aqui é o mais difícil que pode chegar às coisas, que não é, tá longe de ser. Mas muito bem, então nesse intervalo aqui de 0 a 2π, a única possibilidade é x igual a π. Não tem mais nada. 6. Vamos lá. Vamos lá. Exatamente. E a nossa 6 é raiz de 2 sobre 2. Tá bom. E outra coisa também que é interessante, que as pessoas às vezes se iludem com esses livros mais simples, que é olhar para a lista de exercícios do livro e falar, não, mas muitas das questões que eu estou respondendo aqui são do ITA, são do IME, são sei lá da onde, são de vestibulares aí que são considerados difíceis, né, e bem conceituados. Então, boa parte, sei lá, 20% ou 30% das questões que eu respondo nas minhas listas são do ITA. Mas tu tem que tomar cuidado porque o autor do livro seleciona as questões que ele vai colocar para ti. E às vezes o exemplo que ele te apresenta te ajuda a responder aquela questão específica do ITA lá, que ele colocou na lista. Então, se tu fez o exemplo, tu viu, tu chega na questão, tu consegue responder. Por mais que seja considerada uma questão difícil. Então, cria-se a ilusão de que tu tá respondendo as listas do teu livro, estão trazendo questões complicadas, questões complexas, quando na verdade não. E aí tu vai pegar um livro diferente e tu se depara com perguntas bem mais difíceis e tu, e tu fica assim, ué, mas não era tudo a mesma coisa? Eu já não estava estudando e respondendo questões difíceis? Não, tu não estava, tu estava respondendo questões selecionadas. É do ITA? É, mas é uma questão simples do ITA. Porque até lá dentro eu acredito que tenha um nível, né? As provas não vão ter só questões absurdamente difíceis, tem algumas ali intermediárias, né? Para preencher o vazio. E são justamente essas que os autores pegam na maioria das vezes, né? Quando o livro ele não é muito, ele não puxa muito de ti, né? Enfim, é só pra gente não se iludir demais e depois não me aparecer alguém aqui falando, cara, eu assisti os teus vídeos, eu fiz as questões do livro e aí cheguei numa lista de exercícios lá, não sabia responder nenhuma das questões. Ou eu levei meia hora para responder uma questão só da lista. De fato, a gente corre esse risco por estar estudando por um livro desse tipo aqui. Mas, de novo, eu não ia pegar um livro mais difícil, né? Muito mais complicado do que esse para perder. Aí, quer gastar o dobro do tempo para conseguir responder ou resolver o livro inteiro. Ou às vezes o triplo do tempo que eu vou gastar nesse, né? Então, mas isso eu já disse desde o início, né? A primeira coisa que eu disse nos vídeos lá, quando eu pego um livro, a primeira coisa que eu digo é leia o que o autor daquele livro tá te dizendo sobre o livro que ele escreveu. Tenha noção do que tu tá perdendo ali, se o livro se propõe a apresentar questões difíceis, se ele se propõe a ter uma teoria mais elaborada, então tu vai ficar espantado às vezes com a parte teórica, o quanto o autor gastou de tempo só para
ficar explicando e reexplicando o mesmo assunto para ti até tu entender direito, ou se é um livro meia boca que o único objetivo é tu entender parcialmente todos os conteúdos e depois, se tu tiver interesse em se aprofundar neles, tu já vai ter uma base razoavelmente sólida para se apoiar, né? Então a gente tem que ter essa noção dos livros, cara. Eu sempre falo isso e de vez em quando eu tenho que chamar a atenção porque é importante, tá? Só para que ninguém se esqueça disso. Eu tenho noção, plena noção que esse livro aqui não vai me fornecer uma base tão sólida assim, mas vai me oferecer uma base. Vai ser uma boa revisão de todos os assuntos e a partir daqui eu consigo pegar outros livros mais difíceis, outros autores e, e seguir em frente, em avançar. Agora, se eu pegasse esses autores primeiro, não, o caminho não ia ser tão simples assim, não ia ser rápido e nem agradável, né? Então vamos lá, porque aqui a gente, a gente vai ver um pouquinho de tudo, tu já tem uma noção, né? Tu vai ver, vai utilizar ferramentas um pouquinho mais complexas, né? A gente vai avançando nos assuntos e aí se tu vai pegar um livro mais difícil lá pra frente, né? Ou pra se aprofundar em alguma coisa que tu não entendeu direito, quando tu pegar aquelas questões, tu já vai ter feito tanta coisa que por mais difícil que aquilo seja, não vai te assustar tanto. Tu vai falar assim, tá beleza, é difícil, tá complicado, demora muito pra responder essas questões, mas eu já vi tanta coisa, né? Que eu já fiz tanta coisa. Tem tanto conteúdo a mais, né? Vamos indo. E aí tu baixa a cabeça e segue estudando, né? Segue fazendo devagarinho. Então isso daqui pelo menos fornece essa resiliência, essa resistência aí que a gente precisa tanto, né? Então tá, vamos voltar pra cá porque a gente tem que resolver as questões, né, cara? Ninguém tá aqui pra conversar. Cosseno x raiz de 2 sobre 2. Isso aí seria o cosseno de 45 graus, apresentaria esse valor pra gente. Então, se a gente puxar aqui o 45, estaria mais ou menos por aqui. Bonitinho. E no quarto quadrante, a gente também teria isso daí. Então, vamos puxar pra cá. Lindo, é o mesmo ângulo, né? Coisa bonitinha, simetria toda da coisa. Tá, cosseno de 45, deixa eu pegar isso aqui. É o mesmo que π sobre 4. E de tanto usar, eu acabei decorando, tá? Eu falei que é difícil de decorar essas coisas de radiano, mas tu começa a usar só eles e não tem como, né? Entra na cabeça e alguns valores ficam marcados. Então, tá aí, π sobre 4. É um dos dois. O próximo, a gente teria então pro quarto quadrante aqui, a gente faria 2π menos π sobre 4. E aí chegaria no ângulo no outro que a gente precisa. Então é isso que a gente vai fazer. Cadê o nosso π sobre 4? Igualzinho a alguma coisa. Aí aqui eu vou multiplicar por 4, vai virar 8 sobre 4. Muito bem, 8π menos π é 7π sobre 4. Maravilhoso, então é só isso. E agora o que faremos? Apresentaremos a solução, né? Até porque isso aqui é só dx, né? Então tá ótimo para nós isso. Vamos puxando. Botar uma vírgula. Um 7 e acabou. π4, 7π4. Tá ótimo. Agora 7. Cosseno de menos... Ai, que maravilha, hein? Pera aí que isso aqui a gente já tem, né? A única coisa que vai mudar é um menos ali, né? Se que ele bote um 2x eu não tenha visto. Pra facilitar mais a minha vida. Não, meu bem, agora é aqui, meu amor. Agora é aqui. Não, é só menos raiz de 2 sobre 2 mesmo e é só. Tá bom. Bom, tá, é só desenhar, né?
Raiz de 2 sobre 2 no primeiro quadrante seria o cosseno de 45 graus. Agora, como é menos, a gente vai estar lidando com o segundo e com o terceiro quadrante, basicamente. Então, no segundo, a gente vai escolher um ponto que é simétrico ao ponto no primeiro quadrante, que teria que ser mais ou menos no meio aqui, né? Porque é 100. Puxamos aqui. Aí esse ângulo aqui é o mesmo. Então como é que a gente chega nesse valor? Vai fazer π menos π sobre 4 e chegamos nele. Como canta o Ganizé, né, cara? Quanta disposição pra um bichinho pequeno. Ele tá cantando tanto. Isso igual a quem? Bom, aqui eu vou multiplicar por 4. Vou dividir por 4 esse π. Então vai ficar 4π menos π, 3π então. Então o primeiro é esse. Deixa eu catar você pra cá. Vamos lá, bebê. E o próximo ângulo aqui? Bom, o próximo valor do cosseno vai estar no terceiro quadrante. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um ponto simétrico, esse do segundo quadrante aqui, né? Porque a gente sabe que eu, quando rebater aqui o ponto aqui, a coisa no eixo X, né? A gente vai ter a mesma medida para o cosseno. Então, de novo, por conta da simetria, eu sei tranquilamente que este ângulo aqui mede a mesma coisa desse. Então a gente pegaria π e somaria π sobre 4 para chegar nesse daqui. Que legal. Então é bem parecido com o outro, né? Então vamos lá. Aqui eu vou ficar com 4 π sobre 4. Então 4π mais π é 5π. E é isso aí, acabou-se. Temos os dois valores sem precisar se estressar muito. Mais alguma coisa? Não. Aqui como é só um x, não tem 2, não tem nada, não precisa se preocupar. Então o ângulo é só isso mesmo. Certo, solução então. 3π4, 5π4. Por que tu fala tanto? Pra não ficar um silêncio, né, cara? Fica muito ruim o silêncio. Negócio complicado. Imagina eu só conversasse quando eu julgasse que ia ser necessário mesmo falar. Ah, tá, tem que fazer tal coisa, eu acho que eu vou fazer por tal caminho. Imagina que miséria de vídeo não ia ser. Ah, mas é só editá-lo. Sabe quanto tempo gasta pra editar um vídeo de 2 horas removendo esses? Tu não tem noção, cara. E outra coisa, o problema da edição quando tu começa a fazer é que às vezes tem um erro. Teve um erro. Eu falei uma besteira meio grande assim, vamos lá. E aí na hora de editar eu falo, cara, eu falei uma besteira meio grande, eu não gostaria que isso fosse. E aí tu tenta dar um jeito de fazer um corte que se encaixe, que não fique muito estranho no vídeo. E aí tu começa a querer arrumar uma coisinha aqui, outra ali. Aí teve um som ali no momento que tu tava falando, alguém passou conversando perto. E aí tem uma conversa que tu fala, cara, isso aí não pode ir pra lá, já que o vídeo vai estar tão bem editado assim. Já que eu gastei tanto tempo editando isso daqui, essa conversa de fundo não pode ir. E aí tu perde um tempo gigantesco alisando esse tipo de coisa, cara. Eu gastei, sabe, tinha os vídeos no outro canal lá, assim, que tinha 10 minutos. Não eram meus, eram aulas de outros professores que eu editei. Que, cara, videozinho ali que era de 1 hora, eu reduzi pra 10 minutos, só o suco, só a parte mais interessante, mais importante. Assim, às vezes uma conversinha no meio da explicação do professor que eu falava, cara, isso aí tem que sair fora. Essa conversinha é lixo, isso tá poluindo a explicação, e esse vídeo ele já tá tão bonito, eu já gastei tanto tempo com ele, que essa conversa tem que sumir. E aí tu gasta um terror de tempo pra ficar alisando essas coisas só porque tu quer, porque tu fala, cara, se eu já gastei
2, 3 horas. O que custa eu gastar mais meia hora pra tirar essas rebarbazinhas que ficaram e aparar as arestas todas, né? Então vira um vício. Editar é um negócio assim que vicia. Tu começa a fazer, tu começa a acertar os cortes do vídeo, tu começa a conseguir moldar as coisas ali, arrumar, encaixar as frases todas bonitinhas, com um tempo interessante, sabe? Que, cara, é muito tempo consumido, não vale a pena. Se eu pegasse os meus vídeos não tem qualidade suficiente para valer a edição. Acho que essa é a explicação mais adequada que eu tenho para mim mesmo também. O meu vídeo não tem a qualidade que valeria o meu tempo editando ele depois para melhorá-lo. Isso, sabe? Se fosse de outro professor, uma aula decente mesmo, aí tudo bem, mas o meu vídeo ainda não tem. Eu não tenho uma oratória boa o suficiente para valer a pena eu tirar as partes ruins da coisa e deixar só as boas, porque as partes boas são tão pequenas, né? Elas não, não existem, bem dizer. Eu não tenho frases interessantes que eu diga, não tem resoluções interessantes que eu faça ainda das questões, nem dicas importantes que valem realmente a pena tu editar um vídeo, tu deixar ele mais acessível para as pessoas, né? Por enquanto isso não é verdade, então acho que essa é a justificativa maior do porquê eu não vou editar isso daqui, além da perda gigantesca de tempo, né? 3π4, 5π4, vamos voltar para a questão. Vamos para 8. É engraçado, né? Quase uma terapia. Eu vou gravando os vídeos e vou concluindo coisas, vou me dando conta de outras que estão acontecendo, né? Então é essa a explicação do porquê não editar. Cosseno 3x igual a menos 1. Muito bem, vamos lá. Aqui tem que tomar cuidado, né? Entre 0 e 2π, menos 1 seria só o cosseno de π. Então, podemos escrever assim. O cosseno do π igual a menos 1, meu amor. Então, se eu copiar você, eu posso igualar duas vezes. A gente não está programando. Igual é só para programação. Igual a cosseno π, portanto 3x igual a π. Cadê o nosso π? Logo nosso x igual a π sobre 3. Mais alguma coisa? Não. Não, então isso já é a solução, né? É a única solução no caso. Tem que ficar mesmo. Tá, beleza, exatamente. π3. Seria bom se caísse já nos exercícios de revisão e e já ir direto para os testes, daí para as inequações, que é a parte que eu imagino que vai dar um trabalho miserável, ficar analisando os intervalos e as coisas, os valores de x, se estão dentro do intervalo ou não estão, para valer, para ser solução. Tá, cosseno 2x, 0. Vamos lá. A gente teria aqui, se eu botar dentro da minha função cosseno, o que eu preciso botar dentro dela para dar 0? Eu preciso botar π sobre 2 e 3π sobre 2 dentro dela. Então, é exatamente isso que eu vou catar aqui. E depois um 3, coisa linda. Botamos aqui. Então a gente vai começar lentamente, né? Vamos pegar você. Por que eu não pego igual também? Vamos precisar escrever de novo. Joga pra cá. Vamos começar com você. Então, se essa igualdade é verdadeira, o nosso 2x tem que ser igual a π sobre 2. Não é verdade? E aí, se eu multiplicar ambos os lados aí por 1/2,
Eu me livro desse 2. E aqui eu vou ter π sobre 4. Pronto, então esse é uma das coisas. A próxima seria então, pera lá que isso aqui para ficar junto, 3π sobre 2 aqui, né? Aí concluímos que 2x tem que ser igual a 3π sobre 2. Portanto, se eu multiplicar ambos os lados aí por 1/2, aqui eu vou ficar com 3π sobre 4. E é a solução. Muito bem. Então, nosso x não, nosso s é igual a π4 e 3π4. Ele tem que deixar o espaço, ele não pode colaborar. Isso foi programado para ser assim, cara, eu não entendo. π4, 3π4, cadê você? Tá aí, muito bem. Agora 10. E foi mais uma página, que maravilha, né? Imagina, daqui uns dias a gente chega na 400. A galinha conversando com as outras galinhas. Tu imagina começar a editar as coisas pra tentar limpar isso também do áudio. Não. Ou imagina no meio de uma conversa, uma coisa que eu acho que é interessante, ali, que vale realmente a pena, que a pessoa que não podia ter distração além daquela frase, daquele pedaço. E aí me começa um cachorro a coar, ou uma ovelha a berrar lá. Não. Edição é um vício, cara. Edição é vício. Vamos ver então aqui. Tá. 1/2 seria cosseno de 60 e cosseno de... lá no quarto quadrante de alguma coisa, de 300 eu acho. Então vamos dar uma olhada aqui. Vamos arrumar. Puxa aqui pra cima, seria mais ou menos por aqui, né? Aí a gente pegaria um ponto simétrico. Não tá bem 1/2, mas tá, todo mundo entendeu o objetivo da coisa. Então pega um aqui embaixo, simétrico aquele lá, puxa aqui. Essa abertura, que esse ângulo é o mesmo desse, lindo demais. Aqui para dar 1/2 é 60 graus, ou π sobre 3. Então aqui a gente tá, já escreve o primeiro, né? Já não te perde. Escreve assim. Na verdade, apaga isso aqui, não precisa escrever com aqui. Faz assim, ó. Para 60, π3. Agora o próximo. Bom, aí seria 2π menos π sobre 3, né? Para bater lá embaixo. Que seria o equivalente a 360 menos 60. Pois é. Bom, aqui a gente copia você. Jogamos pra cá. Aqui eu vou ter que multiplicar por 3. Vai virar 6. Dividir por 3. Então vai ficar 6π menos π vai ser 5π. Sobre 3. É isso. Então é uma coisa que eu tô pensando. Fico pensando de vez em quando. Quer dizer, de vez em quando não. Eu tô pensando agora. Alguém que já leu o Admirável Mundo Novo acredita que no final aqueles dois personagens lá, fora o Selvagem, né, que teve um fim miserável, mas os outros dois foram levados para uma ilha? Vocês acreditam mesmo que, que eles, sendo contra a sociedade que foi estabelecida, ou sendo diferente, né, do regime atual que tinha lá, vocês acreditam que o administrador daquela parte mandou eles para uma ilha mesmo? Onde eles iam poder se expressar, conversar com pessoas que também divergiam da maioria? Alguém realmente acredita nisso? Fiquei eu pensando, já na hora eu lendo o livro, digo, não existe final feliz assim, cara. Vocês não vão ir para uma ilha, meus amores, eu lamento muito informar. Mas acreditar que depois de ter demonstrado que são realmente contra o regime atual e as coisas, vocês vão ser recompensados por isso, indo para uma ilha dos sonhos, onde lá vão ter pessoas que também pensam igual a vocês. Vocês vão poder escrever, ler coisas, ler livros antigos e que foram banidos e tudo mais.
É um sonho muito lindo, né, cara? Pra ser verdade. Enfim, voltando pra cá. Admirável mundo novo. Tá, então vai ficar 5π sobre 3. Uhum, beleza. Então agora a gente tem que igualar as coisas, né? Já que é igual a 1/2. Vamos começar a trabalhar aqui. Vou pegar você. Bom, então aqui no caso nosso 2x precisa ser igual ao π sobre 3, né? E aí aqui eu multiplico ambos os lados por 1/2. Você vai embora. 2 vezes 3 vai ficar 6. Então o primeiro valor está aqui. O próximo a gente puxa você. Joga pra cá. É 5, né? É. Então tá bom. Vamos lá, 2x igual a você, meu bem. E aí eu vou multiplicar ambos os lados por 1/2 de novo. Você vai embora, que vai ficar 6. Então a solução vai ser igual a quem? π6 e 5π6. Ele tem que pegar o espaço dele. Cadê você? Você está aqui também. Que lindo. Então acabou mais uma página. Tchau. Equação. Tangente vai ser gostoso, hein? Tangente vai ser gostoso demais de trabalhar com ela. Cara, ainda tem as inequações. Tu acredita? Que vai ter tudo isso e mais um pouco. Equação da forma tangente x igual a m para todo m real. Resolução. Primeiro exemplo. O que tu quer que nós faça, meu amor? Resolver a equação tangente de 2x igual a raiz quadrada de 3. Que maravilha! Tangente vai ser facinho mesmo. Tá. Então, bom, a questão é... raiz quadrada de 3, eu tô lidando com a tangente de 60 graus. Tá? Puxar pra cá, seria você. Então, raiz quadrada de 3, tangente de 60, ou aqui, simétrico, né? Se eu considerar em relação à origem, seria o 180 aqui. Calma lá, puxa aqui, essa aqui eu vou precisar me apoiar no ângulo aqui pra ver que valor é. Então, o tamanho desse arco aqui é o mesmo tamanho desse arco aqui, né? É o mesmo comprimento. Então, esse ângulo é o mesmo desse daqui. Então seria 180 mais 60, que é 240. Mas a gente resolve com π primeiro. Mas enfim, então tem dois valores. Tangente de 60, tangente de 240 vai ser raiz quadrada de 3. As duas, beleza? Só isso que precisa saber. Parece que é. Então, 60 seria π sobre 3, né? Então, pegamos você. Joga pra cá. A tangente já é uma paulada, né, cara? Ele já começou com 2x, opa. Aqui. Ele já começou já de 2x, já não foi nem tangente de x, não tá nem aí. Não. 2x e já foi. Tá, então π sobre 3 é uma. E a outra é 180 mais 60. Então seria π mais π sobre 3. Que legal, que bonitinho. Como cantam as galinhas, né? Como cantam. Emocionante, eu diria. Deixa eu copiar aqui. Então aqui eu vou multiplicar por 3. E aqui vou dividir por 3.
Então 3π mais π a gente vai ter 4π sobre 3. Tá bom, então são as duas. E aí mais 10 questões dessa parte. Ai, sendo, tá só faltando cotangente, só tá faltando a gente ter que fazer dessas também, daí ia ser engraçado. Mas enfim, vamos igualar então as coisas aqui e descobrir qual que seria o valor do x nesses casos. Primeiro um espaço. Isso, agora sim. Primeiro você então. Então aqui a gente vai concluir algo muito interessante. Que 2x tem que ser igual a π sobre 3. E aí se eu multiplicar ambos os lados por 1 meio, me livro de você. Aqui vai ficar 3 vezes 2, que dá 6. E a primeira está feita. Próxima vai ser parecida, mas não igual. Seria tangente de 4π sobre 3. Certo? Lindo demais. Então, de novo, 2x igual a 4π3. O nosso x, então, vai ser 4π sobre 6 aqui. Pronto. Tá bom, então, solução é isso. Os dois valores de x possíveis aí. Vamos pegar você, meu amorzinho. Não, vou pegar você, porque quando tem um número na frente do π, ele não dá o espaço. E aí aqui basta eu só apagar esse, boto uma vírgula e coloco o outro e tá tudo certo. Então, π6, 4π6. Vamos dar uma olhada. Eita, nós. π sobre 6. Oh, 2π sobre 3, que dá pra simplificar, não é mesmo, meu bem? 4 dá pra dividir por 2, que vai virar 2, e 6 dá pra dividir por 2, que vai virar 3. Então, é verdade. Pronto. π6, 2π3. A nossa resposta estava certa, só estava feia, né? Aqui, se a gente for olhar, ele fez o desenho de novo, tá? É muito importante fazer os desenhos, cara. Ajuda demais a se localizar aqui e entender o que está acontecendo, né? Muito útil. Muito útil mesmo. A coisa boa aqui, ó, 2 questões, morre uma página. Acaba-se ela. Que maravilha, né? Aqui a gente vai fazer um progresso bonito. Deixa eu só dar uma olhada aqui no tempo. 1h47. Essa aqui nem eu não vi, cara. Eu achei que fosse, sei lá, 1 hora de gravação no máximo até agora. É que depende, né? Às vezes a gente tá se divertindo um pouco, ou meio que... Ele entra no modo automático, mas ainda assim tem uma coisinha ou outra aqui que tu precisa pensar. Daí não fica chato de fazer, né? Fica fácil porque tá meio no modo automático, mas tu tá pensando em algumas coisas. Aí fica divertido. Tá, tangente de x é menos raiz de 3 sobre 3. Esse menos fica muito gostoso da gente pensar nele, né? Por quê? Porque eu não... Menos vai ser segundo quadrante e quarto quadrante. Vai ser menos. Tá bom, então vamos lá. Ele faria alguma... Ah, tá, é de 0 até 2π, só que eu queria saber o intervalo. Então, bom, se fosse no primeiro quadrante, raiz de 3 sobre 3 seria de 30 graus. Então estaria mais ou menos aqui. Agora a gente vai ter que rebater isso para o segundo e para o quarto quadrante. Para o segundo, pegaria um ponto aqui assim, né? E aí a gente puxa para cá. Aqui é garantido que vai dar menos raiz de 3 sobre 3. Tá bom, então aqui é 30, aqui seria 180 menos 30. Para bater nisso daqui. Neste caso, aí seria π menos π sobre 6. Basicamente, não é pra cá que eu tenho que vir, meu amor. É pra cá, pra achar os ângulos. Então vamos lá, π menos π6. Que simplicidade da questão, hein? Uma fração atrás da outra, cara. A grande dificuldade disso é só frações. Não existe outra.
Não tem quem me convença que o difícil aqui não são as continhas com frações. Pelo menos das coisas que a gente tá vendo, né? Que eu já comentei isso. Existem questões difíceis envolvendo trigonometria e a gente não chegou nem perto delas ainda. E talvez nem chegue nesse livro e nem é o objetivo desse autor também. Então não vamos culpar ninguém, né, cara? 6π sobre 6. Beleza, então aqui a gente vai ficar com 5π sobre 6, basicamente. E tá o primeiro. Então a nossa tangente de x tá aqui. Vamos trocar o valor do x. Pelo menos é só x, né? Aí a resposta é mais rápida. Uma delas já tá pronta. A próxima... Bom, agora vai ser no quarto quadrante aqui, né? Para ter um valor negativo de novo. Eu podia espelhar aqui em relação à origem com o segundo, mas eu vou pegar o primeiro aqui como modelo da coisa. Então pegar um ponto aqui que seria simétrico ao do primeiro quadrante, vou puxar o nosso risquinho aqui. A gente percebe então que esse ângulo é o mesmo do primeiro. Aí a gente teria então 2π menos π sobre 6 para chegar nesse valor aqui. Ou 360 graus menos 30 graus. Tanto faz. Então vamos lá, catar você. Aí a gente pega você aqui com todo o carinho do mundo. Joga pra cá. Aqui vai ser 6 vezes 2 que dá 12, dividido por 6. Então vai ficar 12π menos π, vai ser 11π. Sobre 6, e esse é o próximo ângulo aí. Tranquilamente respondida a questão. Pronto, como nesse caso aqui é... o que eu ia dizer que nesse caso? Nesse caso é só x, é só tangente de x, não precisa se preocupar com mais nada, né? Ainda bem. Então tá bom, é isso. 5 e 11π. Uhum, 5π sobre 6, 11π sobre 6, acabou. E de novo o rapaz fez o desenho, isso aqui ajuda muito o miserável do nosso tipo, né? A gente do nosso tipo precisa desenhar para entender as coisas, senão vai sofrer à toa, né? Exercício proposto, solução geral de uma equação trigonométrica. Ainda tem solução geral. Ei, meu jovem, não exagera, cara. O que é isso? Quando eu acho que tá acabando, vem mais. Solução geral, meu amor. Nossa. E daí vai meter seno, cosseno e tangente. Vai ver separado. Solução geral pro seno. É bem capaz de ser, né? É bem capaz. Tá, Ctrl B. Vamos lá. Tangente de 3x igual a 1. Ainda bem, meu amor, que tu começou com um interessante. Por que interessante? Porque aí seria ângulo de 45 graus. E é interessante. Só que não é porque é 3x, né? É, né? Vamos ver quanto tempo a gente tem pra se adequar. Não, temos tempo pra resolver essa daí. Então vamos fazer. Vamos fazer as coisas do jeito que tem que ser feita. Tá bom. 1. Então, primeiro quadrante, terceiro quadrante são os dois que a gente tá falando aí no caso. Então, a tangente de quanto no primeiro para dar 1? De π sobre 4, né? 45 graus. Então, botamos aqui. E no terceiro quadrante, aí tu já me aperta. Aí eu já não sei, é π mais alguma coisa. É π mais π sobre 4, né? Que seria 180 graus mais 45 graus para bater lá no quarto quadrante o mesmo valor. Mas é um amorzinho, né, cara? Eu só queria copiar aqui. Vamos jogar pra cá. Então isso daqui vai ficar
Primeiro aqui, ó, copia, né, cara? Como é que eu quero fazer de cabeça as coisas, mas, pô, tu tem que escrever, rapaz. Então aqui vai ser 4π sobre 4. Então vai ser 4π mais π vai ficar 5π sobre 4. Maravilhoso. Então essa é outra tangente que... outro ângulo aí que teria o mesmo valor 1 para tangente. Na verdade aqui é só botar um 5, né? Já tá resolvido. Pronto. Então agora a gente tem essas igualdades aí, todo mundo igual a 1. Então vamos começar a igualar as coisas, né, cara? Então você pode ser igual a você. Então no caso desta igualdade aqui, a gente tem que o nosso 3x tem que ser igual a π sobre 4. Então qual que seria o valor do x para a gente chegar nisso, né? Eu vou multiplicar ambos os lados por 1/3, coisa inteligente de se fazer. 3 vezes 4 vai dar 12, então x igual a π sobre 12. E a próxima, a gente vai tirar a igualdade aqui, só que aqui vai ser 5π sobre 4. E aí a gente vai ficar com 3x igual a você. No caso aqui, de novo, multiplicamos os lados por 1/3, que o 4 vai ser 12. Então são esses valores de x. Só para que não fique muito perdido, tá? Até porque é necessário justificar as coisas. Tangente de 45 é 1. Então a gente teria isso no primeiro quadrante. Então vamos puxar aqui. Temos o ângulo de 45 graus. No segundo quadrante, seria menos alguma coisa. Tangente no segundo quadrante e no quarto vai ser menos alguma coisa. Por quê? Porque tu pode lembrar o que é a reta tangente aqui, né? Tu pode pegar você. Então valores aqui abaixo dessa linha, qualquer coisa que tu projetar de lá, que passa pela origem, vai bater aqui embaixo, vai ser um valor negativo. Então segundo e quarto quadrante vai dar valores negativos. Terceiro e primeiro quadrante aqui vai ser valores positivos para tangente. Mas isso é uma coisa que não precisa lembrar, né, cara? Não é uma necessidade, né? Basta saber que seno e cosseno no segundo quadrante tem sinais diferentes e no quarto quadrante também. Aí quando tu for pensar na divisão lá de seno por cosseno para ter a tua tangente, né? Isso sai automaticamente. Falar, tá, então no segundo e quarto quadrante vai ser menor do que 0 e acabou-se. Enfim, bom, aqui a gente tem 45 graus para o primeiro, já temos aí o que a gente precisava, igual a 1. No terceiro quadrante, a gente vai puxar aqui, vai pegar um ponto que seja simétrico ao primeiro, ou melhor, então vai traçar essa reta aqui. Aí a gente tem o nosso ponto simétrico, sabe que o ângulo aqui oposto pelo vértice vai ter a mesma medida. Então aqui vai ser 180 mais 45, para dar esse valor, que a gente precisa saber qual é. Então, π mais π sobre 4, a gente chega nisso, que foi o que eu fiz meio rapidinho lá, e não expliquei nada, né? Porque para que justificar se já está na minha cabeça, né? As pessoas têm a obrigação de saber o que eu estou pensando, né? Ou pelo menos era o que pensavam alguns dos meus queridos professores, né? Sempre tinha essa coisa do cara ter que adivinhar o que o cara tá pensando. Tu fala assim, pô, mas isso é meio estúpido, e realmente é. Mas acontece. Tá. π sobre 12, 5π sobre 12 é para ser a nossa resposta. Essa é a primeira, inclusive, eu já estava achando que eu já estava na 4, que não. π12, 5π12, acabou, acertamos, que lindo. 2. O que nós temos para 2? Mas antes, tempo, que temos pouco. 1h e 59 minutos, não vai dar tempo. Então no próximo vídeo a gente continua resolvendo essas questões. Muito obrigado pela tua companhia e até daqui a pouco.